Bom, pessoal, boa tarde, né? Vamos dar início à apresentação aqui da nossa aluna Carolina, né? Pode começar, Carol. Tá? Você vai só me dizer, tá? Tá certo. Bem, boa tarde, gente. Eu vou apresentar o meu trabalho com o título sobre segurança pública no Ceará, uma análise dos gastos orçamentários no período de 2020 a 2024. Pode passar, professora. Bom, a contextualização do trabalho foi por conta da sensação de insegurança e violência crescente aqui no estado do Ceará. A título de dado, no Anuário Brasileiro de Segurança Pública, em 2024, o Ceará ocupou o terceiro lugar como estado mais violento do Brasil. E no ranking de 10 estados mais violentos do Brasil, a primeira colocação pertenceu aqui no Ceará, Maranguape, além de Maracanaú e Caucaia. Então, essa contextualização que me fez pesquisar e, por sentido, a minha questão de pesquisa foi qual o impacto da segurança pública dentro do planejamento e execução orçamentária no Ceará. Como objetivo geral, foi investigar o desempenho dos gastos em segurança pública e o impacto gerado nos índices de criminalidade no período de 2020 a 2024. Pode passar. Como objetivo específico foram quais as rúbricas de despesas com maiores gastos, suas subfunções ligados à segurança pública e seus valores, a evolução das ocorrências criminais e se esses gastos com segurança aumentaram ou diminuíram a criminalidade. Pode passar, professora. Referencial teórico, eu usei a Constituição Federal, porque segurança pública é um direito social fundamental e é o dever do Estado prestá-lo. Além das clássicas leis PPA, LDO e LOA. Pode passar, professora. Também pincelei conceitos de receita e despesa nas suas classificações econômica, institucional e funcional. E especifiquei na funcional as subfunções principais ligadas à função de segurança pública. Pode passar, professora. Bom, metodologia, a abordagem foi qualitativa, natureza da pesquisa foi descritiva, coleta dos dados foram nas leis orçamentárias, todas extraídas pelo site oficial do Ceará Transparente. E os indicadores criminais eu também coletei do site oficial da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará, que, em parceria com a Gerência de Estatística, elabora esse número de ocorrências criminais. E a organização desses dados e análise foi feita através de uma análise horizontal e vertical, por tabelas e gráficos, apresentando os valores brutos e suas respectivas evoluções. Pode passar, professor. Resultado e discussão. Bom, nessa tabela eu apresentei as despesas correntes e de capital empenhadas na função segurança pública. E se pode observar que houve um aumento de despesa com a função segurança pública dentro do período, saltando de 2020 para 3,4 bi, para 24 de 5,6 bilhões, ou seja, houve uma variação incremental, como análise horizontal, de 63,26%. E a categoria com maior gasto em todos os anos observado foi a despesa corrente, com pessoal e encargos sociais. Pode passar, professora. Aqui eu coloquei esse gráfico de linha que mostra bem claro como houve esse aumento de despesa. Podemos observar que começou entre 3 e 4 e parou lá pertinho de 6. Pode passar, professora. Bom, aqui eu já trouxe nessa tabela as especificações das subfunções de despesa empenhada com a segurança pública. Em amarelo, eu destaquei as duas de maiores gastos, que foram a administração geral e policiamento. E a de menor gasto foi controle interno. Apenas eu faço a seguinte observação, que em demais subfunções, em período de 2023 e 2024, esse valor foi todo gasto com a subfunção custódia e reintegração social, gasto que não foi observado nos outros anos. Inclusive, em 2024, o gasto com custódia foi bem alto. Pode passar, professora. Bom, aqui eu especifiquei as duas maiores subfunções com gastos, né? A administração geral, que representa o quê? Vencimentos e encargos sociais, ou seja, bate com as despesas correntes
de maior gasto, que é pessoal em cargos. E policiamento, que representa o quê? Patrulhamento, prevenção e repressão. É aquilo que eu chamei de o que você pode ver na rua, é aquele policial da rua. Essa substituição é isso que significa. Administração geral... Não, pronto, professora, vou começar... Não, pode passar, vou... Só na conclusão eu volto de novo. Aí, já passando para as análises dos indicadores criminais, eu, nesse primeiro gráfico, eu trouxe os 5 principais crimes. E lembrando que criminalidade, estabilidade é preocupante e, claro, se aumentar também é preocupante. Em crime violento letal, que são aqueles que resultam em morte, dentro do período houve uma certa estabilidade. E o único que diminuiu foi o crime violento contra o patrimônio, ou seja, roubo. Roubo foi o único, já adianto logo como resultado, que foi o único crime observado que diminuiu. Pode passar, professora. Aí, aqui nessa tabela, eu já trouxe todos os dados, os indicadores de segurança que eu coletei no site oficial, todos esses crimes que eles apresentam, exceto que de crime que é busca e salvamento e incêndio, que não é crime, mas é gasto com segurança pública. E na última linha, a gente pode observar o total, ou seja, de 2020 era 154.980 números de ocorrência. Em 2024, a gente terminou com 169.378. Pode passar, professora. E aqui eu trouxe a análise da tabela anterior, que basicamente eu destaquei em verde que foi o único crime que apresentou queda, que foi o crime de roubo. E os outros crimes, a maioria apresentaram aumento ou tiveram instabilidade preocupante. Pode passar, professora. Eu trouxe esse único gráfico separado, que é a apreensão de entorpecentes, apenas porque os entorpecentes são apreendidos, são contabilizados em quilos, diferente de números de ocorrências criminais. E houve um saldo positivo de 2023 para 2024, bem expressivo, que passou em 2023 era 4.000 quilos, passou para mais de 10.000 em 2024. Pode passar, professora. Como conclusão, é a seguinte do meu trabalho, que houve realmente um aumento de despesa em gasto com segurança pública, em torno de 63%. Os maiores gastos foi com pessoal e encargos sociais, a administração domina as despesas e houve um reforço expressivo em policiamento. E, tirando a conclusão final, é que o seguinte, que o aumento real nos gastos de segurança pública não tiveram uma redução proporcional da violência letal e não letal, apenas roubo, que diminuiu, e apreensão de entorpecentes, que aumentou. Ou seja, o aumento expressivo nas despesas não acompanha uma diminuição proporcional expressiva nos índices criminais. E pode passar, professora. As referências eu usei apenas os sites oficiais daqui do estado do Ceará, essa coleta de dados, através do Ceará Transparente e do site da SSPDF. O MCASP, alguns livros e alguns artigos. Eu citei aí os principais que eu usei. Pronto, professora, pode passar. E, por final, agradecer a todo mundo, a minha orientadora, a vocês, professores, e a quem tornou possível essa pós-graduação gratuita, que eu amei. Ótimo. Bom, peraí, agora eu vou tirar aqui, né? Deixou de compartilhar? Deixou, né? Deixou. Pronto, ótimo. Professor Samuel, vou dar a palavra aí para você. Boa tarde, Carolina, Nayana, obrigado pelo convite, por participar da tua banca. Esse tema de segurança é muito bacana e tem algumas sugestões para melhorar seu trabalho, tá bom? Ok. No resumo, inserir o contexto da pesquisa, tá? Certo. Na introdução, você tem que evidenciar a questão de pesquisa, a metodologia que você utilizou e a estrutura do trabalho, né? Do termo de curso. Certo. Introdução seguida do referencial teórico, capítulo 3, metodologia, aquele negócio, tá bom? Certo. Quando você começa a falar sobre o planejamento da segurança e começa a citar a Constituição, senti falta que você deveria ter citado, tá certo,
o Plano Nacional de Segurança Pública, o Plano Estadual de Segurança Pública e a estrutura de governança do Sistema Estadual de Segurança Pública, tá? Porque todos esses instrumentos, a Constituição acaba dando o amparo e a orientação para a criação disto, tá? É uma ação hoje que é conjunto com o Ministério da Justiça, tá certo? Por que eu estou falando nisso? Porque você cita mais na frente como um aspecto de análise metodológico, tentar fazer uma relação entre os gastos orçamentários e os indicadores. E os indicadores, eles estão previstos dentro do Plano Nacional e que eles têm que ser rebatidos no plano estadual. Para você ter ideia, até os municípios hoje também têm que fazer o Plano Municipal de Segurança Pública, tá? Okay. Então, todos esses indicadores que você citou aí, que você pegou, eles estão previstos no Sistema Nacional de Segurança Pública e estão previstos no plano estadual também, tá certo? E é obrigatório esse rebatimento. Para tu ter ideia, o plano estadual tem que ser aprovado pelo Ministério da Justiça, tá? Então, faz menção a isso, tá? Porque corrobora mais ainda, porque você quis fazer a relação orçamentária com os indicadores, tá? Ok. Como você também faz uma análise de subfunção, né, e de por função, eu senti falta de você citar no planejamento o PPA, né, e trazer alguns indicadores de metafísica e financeira do plano plurianual, tá certo? Certo. Então, é bem rico, e aí você poderia exatamente verificar, você vai ver lá, que tem vários programas voltados para a segurança pública, voltado para essa governança do sistema nacional, do sistema estadual, como também da execução, né? E aí você ia ver exatamente esse crescimento que você constatou pela análise que você fez das outras despesas correntes, né? Do aumento do efetivo que você cita, tá? Então, lá você vai ver que a metafísica de concurso, de capacitação, tá certo? De investimento em criação de batalhões, em delegacias, tá certo? E isso ia ajudar bastante, porque como você faz uma análise também por órgão, tá? Poderia ser bacana, tá? Certo. Beleza? Bem, assim, já é consagrado que aumento orçamentário, aumento de investimento, não necessariamente vai gerar correlação e impacto na melhoria dos indicadores, tá certo? Porque o gasto público ele pode aumentar, mas não ser de qualidade, tá certo? E outro aspecto é porque essa política que o governador fez vai levar um tempo para dar resultado, né? Ele fez o concurso 2024, né? Tá certo? Para finalizar, nas suas considerações finais, você colocar a agenda futura e as limitações que você encontrou, tá? Eu acho que você tem muito potencial aí, tá certo? Para você trabalhar nisso. E também, no sua análise de resultado, que você apresentou aqui, também está lá, fazer uma articulação com o referencial teórico, tá bom? Tá, você tem coisas boas que você pode gerar uma discussão, tá? Meus parabéns, Carolina. E outra, no seu slide, você botou especialização em controladoria, mas tu é da contabilidade, preste atenção, tá? Eu falo do modelo. Tá certo. Perdão. Tem problema não, Carolina. Eu sou da controladoria, tá? Já basta a professora Joelma querer tomar meus professores aí, viu? Ai. Terminou, professor Samuel? Bom, Carolina, parabéns, tá? Pela apresentação, pela escolha da temática. Eu corroboro com as observações do professor Samuel, vou tentar não ser repetitiva, tá?
Então, assim, de início, para mim, o que você necessita urgentemente é formatar o seu trabalho conforme as normas da BNT de 2023, tá certo, Carolina? Porque você não utilizou a BNT atual, você está utilizando a BNT ainda anterior, e ela teve uma mudança, tá? Então, é importante destacar que esse seu trabalho, quando você for submeter a versão final para a biblioteca, se ele não estiver formatado, se você não tiver seguido as normas, tá, da UES que são regidas pela BNT, o trabalho ele vai voltar, tá bom, Carlinhos? Então, a primeira coisa, porque só para você ter uma noção, o template que eu recebi, ele apresenta 2 resumos. Tem um resumo na página 8, um resumo na página 14. Né? A sequência dos capítulos, né, que a gente chama aqui no caso são as sessões. Então, você primeiro inicia com a sua introdução, aí depois vem um referencial teórico, que está trocado, tá? No teu tá... O teu, depois da introdução, tu já colocou a metodologia, e não é. Então, primeiro introdução, referencial teórico, depois metodologia, aí vem análise e discussão dos resultados, e, por fim, as considerações finais, certo? Então, essa sequência você tem que observar e, consequentemente, vai mudar as páginas, né? E aí você vai ter que rever a questão do sumário, as páginas das tabelas e siglas que você fez, certo? Okay. Bom, o professor Samuel já destacou que no seu resumo faltou uma breve contextualização. O objetivo que você traz no seu resumo, ele está diferente da introdução. Então, tem o mesmo objetivo geral que você apresentou aqui, certo? Nos seus slides, ele tem que estar na sua introdução e ele tem que estar no seu resumo. Você não pode modificar isso, tá? Faltou, né, essa questão da introdução, o problema de pesquisa. Então, como é que é a estrutura da sua introdução? Você faz a contextualização do jeitinho que você fez a sua apresentação aqui, certo? Você fez bem direitinho. Você contextualizou a temática, apresentou o problema de pesquisa, veio com o objetivo geral, específico, justificativa, uma síntese da sua metodologia e fecha o capítulo com a estrutura dos capítulos que você vai apresentar, tá certo? É só uma questão de organização do seu texto. Isso você fez, só que ele está desorganizado, tá bom? Então, isso é importante você corrigir. Aí, no seu referencial teórico, o professor Samuel já deu as dicas em termos de conteúdo. O que eu acrescentaria de colocar uma seção de estudos correlatos, porque a sua temática ela é muito relevante. Então, com certeza, existem obras anteriores do período que você está analisando, em que você pode fazer um quadro síntese dessas obras e destacar as lacunas. E o seu trabalho vem preenchendo essas lacunas, entende? Então, ele fica mais robusto quando a gente entrega esse tipo de contribuição, tá bom? Na seção de metodologia, eu sugiro você selecionar em tipologia da pesquisa, que seria o 3.1, 3.2, a coleta de dados, 3.3, o tratamento dos dados, certo? Certo. E aí você deixa ele mais claro para o leitor de como que foi o método da pesquisa. E tem uma coisa que você tem que corrigir. A sua tipologia do seu trabalho, ele é um trabalho descritivo, com o uso de uma abordagem quantitativa, não foi qualitativa. O seu trabalho ele não é quali, ele é quanti. E no trabalho você colocou que ele era quali e quanti, e ele não é. Ele é quanti, mas você utilizou a forma de análise de uma forma descritiva e por meio de uma análise de conteúdo, tá certo? Porque você aqui apresentou como se ele fosse qualitativo, mas ele não foi qualitativo. Você não fez entrevista, você não foi em loco, né? Você não teve uma interação de análise de discurso com os sujeitos da pesquisa. Você só pegou os dados secundários,
fez análise estatística, você fez análise vertical, horizontal e fez as descrições, tá certo? Então, isso você tem que corrigir. E não apenas corrigir essa abordagem na sessão de metodologia, mas no resumo, tá? Também na introdução. E, por fim, eu gostei muito da apresentação dos dados, tá? Então, de fato, você tem um conteúdo bom que dá para a gente publicar. Então, é só uma questão de você corrigir esses aspectos, tá bom? E na parte dos resultados, fazer esse quadro síntese que o professor Samuel está sugerindo, que você apresentou aqui na sua apresentação. Você destacou isso, certo? Porque aí é o que, de fato, você está entregando de diferente se comparado com os estudos anteriores, tá bom? Então, parabéns pelo produto entregue. E pode ficar na controladoria, não tem problema não. Bom, Carol, parabéns. Agora eu vou só me reunir um pedacinho com os professores. Você sai e entra de novo, tá bom? Não, Nayana, precisa não, né? Não precisa não, Nayana. O trabalho de minha parte está aprovado, viu, Carolina? Parabéns. Obrigada. Acho só você corrigir essas coisas. Depois que você corrigir, entrega para a professora Nayana, dar o aval final. E aí, só depois que ela assinar o termo de publicidade é que você vai poder submeter para a biblioteca, tá bom? Mas não esqueça de fazer a esse revisão termo da de BNT. publicidade eu pego onde? É o anexo, Nayana, que eu te enviei, lembra? Ai, tu me viu? Ai, é verdade, tu me viu. É, o anexo. Não é o termo de autorização, é o anexo. O anexo, é verdade. Que isso você só vai entregar para a Carolina depois que ela entregar a revisão. Ela apresentar essas alterações, né? Isso. Certo. Aí você assina, tá dando o aval que ela pode submeter para a biblioteca. Tá certo, tá certo. Não é por causa da outra aluna da nossa primeira leva que ela perguntou, mas ela não deixou o trabalho como a biblioteca. Eu já devolvi, mas assim, era só para saber. Pronto, pois obrigada aí e vamos para o próximo, né? Para outra sala, das dores agora, viu? Posso sair? Pode, Carolina. Pronto, tá, Carol. Agora nosso trabalho é no backstage. Tá. Você vai fazer essas alterações sugeridas pela banca, vai ficar gravado, você pode assistir novamente no link de contabilidade pública, sou Polo, vai ficar gravado, viu? Você vai assistir, você pode assistir. Aí tu para a gravação. Eu anotei. Viu? Vou encerrar. Tu tem que parar e aí depois vai ficar disponível